Olá, queridos alunos. Vamos voltar à nossa matéria, recordando um pouco de porcentagem. Aqui vai mais uma aula do professor Neto. A última matéria que eu deixei foi porcentagem, então vamos recordar um pouquinho aqui. Há três formas de representar uma porcentagem. A forma representativa, 5%. Símbolo universal de porcentagem, lembra? Forma fracionária, 5 sobre 100. 5 sobre 100 é igual a 0,05, que dá a forma decimal ou unitária. Forma decimal ou unitária, 0,05. 0,05. 5 sobre 100, 0,05. Vamos recordar o fator de capitalização? Por exemplo, se você tem um salário, esse salário equivale a 100% do que você ganha. Você tem um aumento de 10%, 100 sobre 100 igual a 1. 10 sobre 100 igual a 0,1. 1 mais 0,1, 1,1. 1,1 é o fator de capitalização. Para resolver um problema de porcentagem, pessoal, a melhor maneira é usar a regra de 3 simples. De que forma? Aplicando a regra de 3. Para a porcentagem é melhor usar a CPI. Por que CPI? C, capital. P, porcentagem, ou valor equivalente a ela. Não é a taxa. A taxa é o I. Monta a seguinte regra de 3. C está para P, assim como 100 está para I. Certo? Vamos aos exemplos de aplicação? Primeiro exemplo. Em um colégio, 26% dos alunos são meninas. Quantos alunos possui o colégio se elas são em número de 182? Como resolver? Você anota do lado aqui os dados. CPI. C é o capital total ou todo que eu quero encontrar. CPI. O que é o P? 182 é o valor equivalente à taxa que eu tenho, que é de 26%. O I é 26. Monto a CPI da seguinte forma. C está para P, assim como 100 está para I. Vou substituindo os valores. No lugar do P, eu coloco 182. Esse 100 aqui, ó, ele é da fórmula, ele não muda. Ele só muda quando eu vou calcular aumento. C vezes 26, no lugar do I eu coloquei 26, C vezes 26, 182 vezes 100. No lugar do P eu coloquei 182, olha aqui, ó. Aí multiplica em cruz. Multiplica em cruz implica em C vezes 26 é igual a 182 vezes 100. Recordando, C vezes 26, 182 vezes 100. Fica assim, C vezes 26 é igual a 182 vezes 100, dá 18.200. Resposta, qual é? C é igual a 18.200 dividido por 26. Resposta, 700 alunos. Vamos para o segundo exemplo. Um automóvel foi adquirido por R$5.000 e vendido com lucro de 400. Qual a porcentagem de lucro? Primeiro passo, anota os dados do lado. Sempre anotar os dados do lado para não errar. Ó, C é 5.000, que é o total, o preço total do automóvel. P, 400. Anota o P do lado. O I é o que eu quero achar. É a taxa percentual. Monto a regra de 3. C está para P, assim como 100 está para I. Substituo os valores. Ó. No lugar do C, eu coloco 5.000. No lugar do P, coloco 400. No lugar do I, é o que eu quero encontrar. 100 é da fórmula. Continua. Multiplica em cruz. 5.000 vezes I, 5.000 I. 400 vezes 100, 400 vezes 100. I vezes 5.000,
é igual a 400 vezes 100, que é 40 mil. 5 mil que está multiplicando passa dividindo. 40 mil por 5 mil dá 8. Veja que eu cortei esses zeros aqui. Corta um zero aqui, o zero aqui. Outro zero aqui, zero aqui, zero aqui. Corta 3 zeros em cima com 3 zeros embaixo. Resposta: 8%. Terceiro exemplo, pessoal. Por quanto devo vender um objeto que me custou 70 para obter um lucro de 30%? Nesse caso aqui, ó, é o aumento. Eu não vou usar 100 aqui, eu vou usar 130. Eu monto a CPI com o aumento, 130%. Professor, mas eu posso calcular os 30% depois somar com o que eu tenho? Pode, não tem problema nenhum. Só que eu vou ensinar a maneira mais rápida e mais fácil. No lugar do I, você vai usar 100, que é o 100% do que você tem, os 70. No lugar do P, você usa 70. Logo, eu vou ficar com a seguinte situação. O C que eu quero encontrar, ele vai me dar 130%. Veja o que acontece. C sobre 70, no lugar do P eu ponho 70, vou usar 130 aqui. Por quê? Porque eu já estou calculando com o aumento de 30%. Aqui embaixo eu coloco 100, que equivale a 100% dos 70 que eu tenho. Multiplique em cruz. C vezes 100, C vezes 100. 70 vezes 130, 70 vezes 130. Como vai ficar? 70 vezes 130, 9.100. C vezes 100. 100 que está multiplicando, passa dividindo. Eu tenho C, que é igual a 9.100 dividido por 100. Corta 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Dá 91 sobre 1, que é igual a 91. Resposta: 91. Logo, por quanto devo vender o objeto? R$ 91. Vamos para o quarto exemplo. Um terreno tem 70% de sua área plantada, que corresponde a 154 HA. HA é hectare, viu, pessoal? Hectare. Qual a área total do terreno? Está aqui, ó, HA igual a hectare. Monto a CPI da mesma forma. Anoto os dados do lado. CPI. C é o total que eu quero encontrar. P, 154 e I igual a 70. Fica assim. No lugar do I, eu coloco 70. Vai ficar C está para P, assim como 100 está para I. Substituo os valores. Vai ficar assim, C vezes 70. O P, quanto que é o P? O P é 154. No lugar do P, no lugar do P aqui, ó, eu coloquei 154, certo? 154, vai ficar assim, C vezes 70, e aqui, 154 vezes 100, 154 vezes 100. Logo, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 154 vezes 100 dividido por 70, que está multiplicando, passa dividindo. 70 multiplicando, passa dividindo. Ficou assim, C igual a 15.400 dividido por 70. Dá 220. 220 HA, 220 hectares. Confirmando, 220 hectares. Vamos para o quinto exemplo, pessoal. Esse aqui parece um pouquinho mais complicado, mas não é. Vendi uma mercadoria recebendo 25% de entrada e o restante em 3 prestações de 160 e uma de 180. Qual o preço da mercadoria? Nesse caso aqui, vamos montar a CPI do lado? Também da mesma forma, mas antes temos que fazer algumas continhas prévias aqui. Como? 3 prestações de 160 dá 480, mais uma prestação de 180, dá um total de 660. Esse 660 aqui equivale ao P, que equivale a 75%. Por que 75%? Porque 100% foi o que eu comprei,
menos 25% que eu dei de entrada, sobra 75%, que é a dívida. Aplicando a fórmula, nós faremos do mesmo jeito. O que eu quero saber aqui, é o capital, é o total, é o preço da mercadoria. Vou montar a CPI da mesma forma. CPI. Professor, posso usar o X no lugar do I, do P ou do C? Pode, não tem problema. Porém, eu faço sempre assim, porque facilita muito. Facilita demais. Usa sempre o P, o C, o P e o I, porque você sempre vai distinguir o que é o capital, o que é o valor equivalente à taxa, que é o P, e a taxa percentual, né? Essa é a porcentagem e essa é a taxa percentual. Montando a CPI, então, vamos lá. No lugar do P, eu coloco 660, que é o total das prestações, 660. 75% equivale aos 660 que eu estou devendo. Logo, eu vou encontrar o total. De que forma? Multiplique em cruz. 100% é da fórmula, não muda. Multiplique em cruz. C vezes 75, 660 vezes 100. Vai ficar assim. 660 vezes 100 dá 66 mil. C vezes 75. 75 que está multiplicando, passa dividindo. Eu vou ter o seguinte, 66 mil dividido por 75. Qual é a resposta? 880. Segue uma lista de exercícios. Eu mando a foto das respostas finais para que vocês confiram os exercícios e boa sorte. Aguardem a próxima aula. Um abraço a todos. Saudade de vocês. Até mais.